gente, esse foi o primeiro ônibus, né? Eu tô indo pra Paracambi, então eu pego um que deixa aqui no final da reta de Piranema. E agora eu vou pegar um outro que vai direto pra Paracambi, porque infelizmente não tem ônibus da minha cidade direto pra lá. E aí eu calculo mais ou menos tipo 1 hora em um ônibus, 1 hora no outro ônibus. Nesse caso a gente levou 45 minutos, foi bem rápido. Agora eu vou ali pro ponto e vou esperar o próximo ônibus. O aplicativo de ônibus tá dando que vai chegar daqui a 10 minutos, mais ou menos. Aí eu vou aproveitar e vou dar uma olhada. Bom, gente, eu tô indo agora pro polo. Tô um pouco atrasada, então eu tô andando um pouco mais rápido. E hoje a cidade tá bem movimentada. Não sei se eu nunca tinha reparado isso ou se realmente está. E eu vou mostrar agora um pouquinho do polo pra vocês. Agora eu tô indo embora, terminei minha prova, eu fui a última a sair, fui a penúltima a entrar também, eu cheguei um pouco atrasada, né, como eu falei. Mas, de modo geral, eu precisava de 2,2 pontos nessa prova. Tava uma prova bem difícil, pra falar a verdade, porque caiu os assuntos mais complicados e grandes, que foram os assuntos que na minha revisão eu fiz assim, pô, não vou gravar isso daqui, porque tradução são 8 passos, eu não vou gravar os 8 passos, né? E caiu. Aí eu fiz assim, não, vou focar aqui em expressão gênica, porque com certeza vai cair, é um assunto que, tipo, tem muito a ver. Não caiu. Eu tava torcendo muito que caísse. Não caiu. Né? Então, tipo, foram questões pra mim bem difíceis. Caiu uma outra lá sobre os tompósons, sei lá, que eu achei muito complicado. E eu falei assim, no meu material de estudos também era muito grande. Aí eu falei assim, pô, não vou focar nesse. Vou tentar os outros. Só que não caiu os outros, infelizmente. De modo geral, o lado bom é que tinham pelo menos 3 questões que eu sabia. 2 que eu sabia inteira. Eu não falei, minha prova foi de biologia molecular. E aí foram 2 que eu sabia inteira, mas não sei, né? Pode ser que deu ruim. Uma outra que eu sabia mais ou menos. Ela era dividida em A e B, e aí tipo eu sabia mais ou menos. Mas eu coloquei. E como eu precisava de 2 pontos só, eu acho que eu consigo passar. No dia seguinte... Oi, gente, mais um dia de prova. Como sempre, tô saindo atrasada, bem atrasada. Tô saindo 7 horas, 7 e pouca. Só que era pra eu estar no ônibus esse horário, pra eu poder chegar lá em Paracambi, né, às 9, umas 9h30. Mas aí tô indo aqui pro ponto de ônibus. No aplicativo tá dando tipo 16 minutos pra ele passar. Se for real, eu vou estar bem. Vai dar certo, eu vou chegar igual ontem, tipo, em cima da hora, tendo que correr. Pra vocês que hoje são as provas mais difíceis, Bioquímica 2 e Genética. Não me preparei pra Genética. E Bioquímica eu separei um material que eu vou ir olhando agora. Estudei mais ou menos. Vamos ver o que vai dar.
Oi, gente. Eu desci do ônibus para Cambi. E aí agora eu tô indo em direção ao polo. Tô andando o mais rápido possível que eu posso aqui, porque a prova é 9h30 e já são 9h55. A tolerância é de 20 minutos. Mas se ninguém tiver saído da sala ainda, né, eu posso entrar. Então essa é a minha expectativa. Mas uma coisa que eu queria falar é que, tipo, apesar de eu estar andando rápido, eu não tô andando rápido o suficiente. Porque a prova de agora, ela é bem extensa. E aí eu já tô com um pensamento, eu tava no ônibus já. E, tipo assim, se eu perder, graças a Deus, obrigada, Jesus. Porque eu solicitei a APE, eu vou explicar depois pra vocês. E aí talvez eu consiga fazer essa prova depois. E aí tem mais tempo pra estudar e afins. E vai ser bom pra mim, porque eu vou poder pegar essa parte da manhã pra estudar pra outra prova difícil que eu preciso de muito mais pontos pra passar, que é genética. Mas vamos ver, tô indo aqui. Não tão rápido quanto deveria, mas rápido. E aí se der certo, se der certo ou errado, eu volto pra falar com vocês de qualquer jeito. Oi, gente, terminei minha prova agora. Eu entrei na sala, o professor, tipo, me entregou a prova e tal. E aí, tipo, eu escrevi meu nome e tava fazendo a leitura inicial e, tipo, liberaram o pessoal por papo de 3 minutos. Então eu cheguei na cara do gol. Felizmente ou infelizmente. A prova era uma prova toda discursiva, 8 questões pra você escrever. E assim, eu não sou uma pessoa que gosta de deixar a questão em branco. Mas das 8 eu deixei 3 porque realmente estavam fora do meu conhecimento. 2 eu escrevi de acordo com o que eu sabia, que era fermentação e respiração aeróbica. E a outra era a questão de termodinâmica do corpo ter trocas com o meio. E as outras 3 eu escrevi, mas não com tanta certeza. Mas de modo geral, não sei se eu consigo os pontos que eu queria. Eu preciso tipo, de 4,7 pontos. Sendo que na outra prova eu tirei 4,1. Se eles forem bem misericordiosos, eles sobem a minha nota. Queria dizer aqui que agora eu abri o grupo da disciplina e uma galera tá falando que a prova tava, tipo, razoavelmente fácil, que vai conseguir os pontos, que escreveu bastante, também escrevi muito, mas que vai rolar, que tava com questão bem parecida com as antigas, que deu pra estudar, gente. Eu fiz uma prova diferente deles. Pra mim não tinha nada fácil ali. Tinha coisas que dava pra eu tirar da minha cabeça do meu cu. Tinha, como fermentação, respiração. Mas o restante não dava não. Tava fácil assim não. Só queria deixar isso claro, que essa minha indignação. Uma coisa que eu fiquei de explicar pra vocês era sobre o lance da APE, né? A APE, no caso, é uma prova que você pode solicitar, tipo, em caso de emergência, uma prova, tipo, especial, que você realiza ela no próximo período e ela tem a ver com todo o conteúdo da matéria, né? E aí o que aconteceu? Aqui eu estudo na UERJ, só que através do CEDERJ, então do Polo CEDERJ, que é um consórcio de universidades do Rio, onde você pode fazer na estrutura do semipresencial. Então seria o semipresencial da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, o calendário de provas, ele é fixo, já todas as datas de prova e os horários. E eles não mudam esse calendário. Só que aconteceu algo excepcional, que foi a questão das chuvas aqui no estado. E aí eles tiveram que fazer uma alteração de adiamento de um dos finais de semana de prova, para poder atender por questão de chuva, muita gente não ia conseguir sair, alagou cidade e afins. E aí eles adiaram para a semana seguinte. Eu trabalho atualmente com escala, né? Eu trabalho com resgate e reabilitação de animais marinhos e lá a gente trabalha com escala. E aí eu tinha já pedido para minha coordenadora, já tinha saído da minha escala
para poder ficar o final de semana em casa para realizar aquelas provas. Como foi adiado, o outro final de semana eu não teria disponibilidade, não tinha como eu trocar as folgas, então eu não compareci nas provas. E aí agora abriu o período de solicitação e eu solicitei a APE usando desse argumento, da questão de ter sido adiado e da questão da minha escala de trabalho, com uma declaração de que estava trabalhando, assinada pela minha coordenadora. Então, basicamente, aqui eu tenho duas provas fixas, que a gente chama de AP1, que vai falar da primeira parte ali da matéria, né? E depois a AP2, que vai ser a segunda parte da matéria, da disciplina que você está cursando. E aí a AP3, que é toda a matéria, que é aquela prova de recuperação, né? Sua última tentativa. Então, eu tô fazendo hoje a última tentativa dessas disciplinas, só que no caso é Biologia Molecular, Bioquímica 2 e Genética. Só que essas disciplinas são as que eu solicitei a APE. Biomol é uma disciplina que eu vou conseguir passar, faltava 2 pontos, como eu falei, eu tenho quase certeza absoluta que vai dar. Bioquímica eu precisava de 4,7, eu acho que eu ainda tenho chance mesmo das 8, tendo deixado 3 em branco. Porque quando sair a nota, muito provavelmente ela vai sair abaixo de 4,7 e aí eu posso solicitar revisão e pedir misericórdia para me darem alguns pontos ali para eu estar passando, né? Ai, muito burra! E genética é uma matéria que eu tenho muita dificuldade também, que eu não fiz nenhuma das duas provas primeiras. Então eu tô fazendo a recuperação e a minha outra chance vai ser a APE, e aí não vai ter como fugir. Então hoje eu tenho que fazer ela, eu tenho que tirar uma nota boa para poder fazer a APE. Mas é uma matéria que eu já espero a reprovação. Enquanto Bioquímica 2, eu acho que não vou precisar da APE. Bom, gente, saí agora da prova e as minhas considerações da prova são: não é uma prova super difícil, é uma prova de genética, então você tem que fazer cálculo, você tem que saber fazer a tabela, né? E são uma parte da matéria que eu simplesmente não estudei, não sabia fazer. Então eu deixei muita coisa em branco, na verdade não respondi nada da prova. Só tentei me arriscar ali a desenhar a meiose, a anafase, enfim, né? Mas também não fui bem. E concluí que não é uma prova difícil, de modo geral, assim, é uma prova tranquila, mas é uma prova que você precisa entender não só os conceitos, mas você entender como que você faz a matemática. E foi algo que eu não, desde o início do período, tipo, não peguei para estudar essa matéria, caguei, tive muita dificuldade e não resolvi dar continuidade para ela. Ainda tenho chance de fazer a APE, só que para eu conseguir passar eu teria que tirar 10 na APE. Então seria tipo estudar agora nas férias, tudo isso, toda a matéria do período, né? Aí vamos ver como vai ser. Não devo tirar, sei lá, 0 nessa prova, meio se eles considerarem alguma coisa, porque realmente foi muito ruim. Me acompanhe agora na volta para casa.